Vamos para mais um capítulo aqui, 1 João capítulo 4. O apóstolo também, como o apóstolo Paulo, semelhantemente, João, ele mandou uma mensagem para uma igreja que está longe e precisa ficar alerta por situações que podem aparecer. Não acredite em qualquer pessoa que vive falando por aí, né? Em qualquer espírito que aparece. Provar se procede de Deus, né? Você vai ver alguém falando ali, fala uma verdade ali que faz sentido, mas quando você vê ali alguma incoerência, né? Então depois você vai ver, tem que provar se isso vem de Deus ou não. Então essas pessoas têm que provar, né? Tem que mostrar, tem que provar se esse espírito ele confessar que Jesus é o Cristo enviado para nos salvar, então ele fala a verdade, né? Se não falar nesse contexto, é o anticristo, né? E o que é o anticristo? Tudo aquilo que diz que tem uma roupagem de Cristo ali, mas a palavra anti não quer dizer contrário, não. Quer dizer usurpar, né? É alguém que diz religioso, mas na prática não pratica. Isso é anticristo. Então é muito anticristo por aí. As pessoas falam bem de Jesus, mas não vivem como Jesus. Então são anticristo. A palavra anti, ela não quer dizer adverso ou contrário, né? É contra ele. Diretamente na palavra, né? É analisado nesse aspecto quando você vê que ela é antagônico a Jesus. Ela toma a forma de Jesus, diz que vive com Jesus, mas não vive. Na prática, ela é contrária, né? Então, nesse sentido que é anti. Mas as pessoas que são cristãs, que não praticam, são anticristo, tá certo? Não é alguém que é ateu, alguém que fala mal de Deus, etc. Eles já são antagônicos porque não acreditam. E não são cristãos, né? Para dizer que eles praticam ou não. Eles simplesmente não praticam, tá certo? Defende a sua ideia, né? Então, o anticristo são aquelas pessoas que dizem toma a roupagem de Cristo, mas não vive o que ele vive. Tem, né, o espírito da verdade e o espírito do erro. Qual é esse que está no meio dessas pessoas? Deus é amor, isso procede de Deus, né? Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a pessoa diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, então não faz sentido, né? Ele fala sobre o medo. Quem ama de fato não tem medo no coração, né? Certo? Quem ama a Deus e odeia alguém é mentiroso. Então essa é a essência do evangelho, né? Do evangelho não, da carta de João, né? Mas é a essência do evangelho também, meu irmão. Tá bom? Então esse é o resumo do capítulo 4. Se você achar interessante, compartilhe, curta. Que Deus vai abençoar grandemente você, né? E você está aprendendo e compartilhando também. Muito obrigado. Esse foi o resumo do capítulo 4 da carta de 1 João. Forte abraço.